Sejam bem-vindos a mais um Linha de Golo, como sempre todas as sextas-feiras aqui na Newman, desde algumas semanas em território angolano. Damos sempre também as boas-vindas aos adeptos de futebol em Angola e que acompanham o portal da Newman. Ora, esta semana temos Carlos Freitas, dirigente desportivo, já com um longo histórico de sucessos no seu percurso e nos vários clubes que tem passado, com títulos também em carteira. E por isso, Carlos, bem-vindo. É sempre um gosto poder estar novamente a falar contigo. E deixa-me perguntar-te, Carlos, tu deixaste o Vitória Sport Clube em março deste ano, na altura por problemas de saúde. Pergunto se já com saudades de futebol, principalmente nesta altura em que estamos em pleno mercado, se sentes falta de, como se costuma dizer, pôr a mão na massa? É um facto que, tendo esta atividade desde 1999, é natural que quando chega a este período, seja um período normalmente que esteja ligado a uma grande azáfama e a uma grande, diria, entre aspas, intempérie em termos de dia-a-dia. Mas também é verdade que nesta altura se calhar fazia-me falta parar um pouco, porque tive aquele problema relacionado com a hipertensão padebular, felizmente isso está ultrapassado, e preparar-me para uma rentrée, digamos assim. E significa o que é para ti, essa rentrée? O que é para ti essa rentrée? Significa quando entender que sou abordado por alguém no qual me vou rever em termos de ideias, em termos de atitudes, daquilo que é uma visão para o Massado, poderá ser apelativo, seja em Portugal ou fora, porque o meu trajeto diz mesmo isso, ou seja, foram até agora 6 clubes em 4 países diferentes. O problema não está aí, o problema está sempre a encontrar um espaço e pessoas nas quais me mover. Em Portugal, esse papel do diretor desportivo ou do diretor-geral, o que é que tu sentes? Tem tido o destaque que merece? Ou os méritos, por exemplo, da formação dos plantéis continuam a ser entregues aos treinadores e presidentes? E essa figura do dirigismo, que é o diretor desportivo ou o diretor-geral, não tem tido, enfim, a valorização necessária. Qual é a tua opinião em relação a isto? É uma verdade aquilo que tu dizes, porque, por exemplo, vou-te dar um pequeno exemplo. A Liga obriga que os clubes tenham um oficial de ligação aos adeptos reconhecido, obriga que tenham um chefe de segurança reconhecido, mas não obriga a ter um diretor desportivo no processo de licenciamento. Ou seja, muitas vezes parece uma atividade obscura, quando não o é. É uma atividade hoje em dia diria que essencial dentro de qualquer sociedade anónima. Eu tive a sorte de trabalhar 3 anos em Itália, onde essa atividade, por exemplo, é reconhecida oficialmente desde os anos 60, onde qualquer clube profissional tem que nomear um diretor desportivo, e onde mesmo aqueles que chegam à Itália já com um trajeto noutros países têm que passar por Coverciano para fazer o curso. Eu tive, no período em que lá estive, por exemplo, o Monchi estava na Roma, mas pelo facto da Federação Espanhola ter um curso, foi-lhe dado equivalência, mas o Leonardo era meu colega de carteira, por exemplo, e já tinha estado em Paris, na altura estava no Milan, voltou para Paris, mas teve que fazer, tal como eu, teve que fazer o curso de Coverciano. E não deixa de ser curioso, como tu dizes, em Itália desde os anos 60, que essa função é reconhecida, e irem buscar a Portugal. Tu estiveste na Fiorentina, agora está o Tiago Pinto na Roma também com as funções de dirigente e de diretor. Não deixa de ser curioso isso, quer dizer, em Portugal ainda, como tu dizes, visto como uma atividade obscura, mas num país e num campeonato onde é esse nível às claras e é uma abertura total e é perfeitamente normal, não deixa de haver essa curiosidade. Porquê que isto acontece? Eu acho que o futebol português nos últimos anos deve aquilo que ainda não é, provavelmente porque ainda estamos, felizmente, com os dois em atividade e a grande nível,
o futebol português deve imenso a figuras como o Cristiano e como o Zé Mourinho, que efetivamente puseram Portugal no mapa em termos de futebol, virou os olhos do futebol internacional para o sul da Europa, para nós, como é que nós trabalhamos, e a verdade é, pronto, não só eu, nem o Tiago, mas, por exemplo, o Antero esteve em Paris, o próprio Pedro Pereira passou pela Fiorentina antes de eu chegar lá, o Mário Branco esteve no Hajduk, esteve no PAOK, esteve na Roménia, na Polónia, ou seja, tem havido uma série de profissionais portugueses que felizmente têm tido a possibilidade de trabalhar noutros países. De certeza que nós temos todos nós um sentimento comum, ou seja, esses períodos servem para nós também de muita aprendizagem, porque somos confrontados com outras visões, claro, com métodos diferentes, e onde obviamente questionamos aquilo que são os nossos métodos e aquilo que é a nossa visão sobre o jogo, os procedimentos e aquilo que são as várias interações com os vários departamentos. O que provavelmente faz com que também, quando voltamos a Portugal, muitas vezes possamos parecer uma espécie de astronautas relativamente a alguns pensamentos que por cá ainda vegetam, mas faz parte, ou seja, temos que lidar com isso da melhor forma. Como é que tu olhas para a nova vaga de diretores desportivos, diretores gerais que estão a surgir no futebol português? Já deste aí alguns exemplos e de grande sucesso, sem dúvida. Mas permite-me acrescentar aqui, se calhar, alguns nomes que têm tido, na minha visão, tu dirás o sucesso por onde tem passado. Eu estou-me a lembrar de um Diogo Alma no Santa Clara, um Pedro Alves no Estoril. Como é que tu olhas para esta, ou a que nível colocas esta nova vaga de diretores desportivos e que tem estado a mostrar este trabalho no futebol português? Acabaste de falar de dois profissionais que tiveram, um está a ter ainda, porque continua no Estoril, um trajeto altamente meritório, porque não é fácil ter as balizas orçamentais que o Pedro tem e conseguir o conjunto de resultados que tem conseguido. O Diogo Alma foi capaz de, juntamente com a administração do Santa Clara, trazer o Santa Clara para a primeira divisão, estabilizá-lo e ser capaz de encontrar um conjunto de jogadores por esse mundo fora que têm tido a faculdade de se impor. Estou-me a lembrar do Lincoln, do Carlos, do Morita, o próprio Fernando Andrade, o Tiago Santana, que já foi vendido, Villanueva, ou seja, um conjunto de jogadores super interessantes para o mercado português, curiosamente recrutados no estrangeiro, mas que atestam a sua competência. Mas há outros que, independentemente de não terem, provavelmente, porque não têm a dominação de diretor desportivo, mas que têm feito um ótimo trabalho, caso do Paulo Menezes em Braga, que sendo a nomenclatura que foi contigo, se não me engano, na altura, não foi? Trabalhou comigo no Braga, no Panathinaikos, no Sporting, alguém do qual tenho a sorte de ser amigo pessoal, mas que à parte disso é altamente competente. O Admar Lopes, que foi agora para o Bordeaux, foi capaz de trazer um conjunto de jogadores super interessantes para o Boa Vista. Teve a dificuldade de ter que juntar num ano e automaticamente pedir para fazer uma equipa tipo sopa da Knorr, mas isso não é possível. Mas o conjunto de jogadores de muita qualidade estava lá. Ou seja, continuo a achar que há conhecimento, há qualidade. Agora, obviamente há uma coisa que é preciso e que no futebol não existe muito, que é tempo. Normalmente as pessoas querem resultados imediatos. É natural que assim seja, porque obviamente quem investe objetiva resultados, mas no futebol é preciso tempo. Não há volta a dar, ou seja, o Benfica do ano passado atesta isso mesmo, ou seja, não é por nós investirmos mais, trazemos um conjunto de jogadores de qualidade inquestionável e um treinador consagrado que conseguimos, ou temos a garantia de fazer automaticamente uma equipe. Isso não existe. Aconteceu uma vez em Portugal, que eu me lembro, que foi o Porto do Zé Mourinho, no primeiro ano completo, sim, exato. Onde com aquele conjunto de jogadores recrutados no Setúbal, no Leiria e no Bolonenses, iniciou uma trajetória que culminou na
na conquista da Liga dos Campeões. Mas isso não faz a regra. Foi uma exceção e uma liderança de alguém que é um predestinado para a função, mas obviamente não. Ele é diferente dos outros, por isso mesmo. Hoje em dia já não é só o treinador que, e permite-me a expressão, que paga as favas, é também o diretor desportivo, o diretor-geral, quando os resultados não aparecem. Um pouco por aí. É uma atividade que está mais associada aos insucessos do que aos sucessos. Nos sucessos aparece um conjunto de figurantes a querer assumir o papel de protagonistas, e quando alguém demora mais tempo, foi alguém que o trouxe, e esse alguém normalmente é o diretor desportivo, mas faz parte da função. Oh, Carlos, já vais de uma carreira com mais de 20 anos no dirigismo, começou em 99, como tu próprio disseste. Do que é que mais te orgulhas até agora? Olha, se quiser, é natural, pronto, as vitórias coletivas são marcos indeléveis e que ficam para sempre, mas quando estávamos todos a ouvir o hino na final de Paris, em 2016, e naquele 11 inicial estarem 8 jogadores formados em Alcochete, e que tive a sorte de coincidir com eles quando subiram à primeira equipa de Sporting, ao plantel do Sporting. Isso revela que tive a sorte de integrar equipas que ajudaram Portugal a conquistar o maior título de sempre. E isso, obviamente, que é um marco. Depois, por outro lado, quando vejo que o Mpenza é diretor desportivo do Mukron, o Kirovski é diretor desportivo do LA Galaxy, o Farnerud já é diretor desportivo do FK Göteborg, também significa que muitas conversas que tivemos foram suficientemente entusiasmantes para eles para quererem seguir a minha carreira. Não te esqueças do Hugo Viana. Eu estava a falar de estrangeiros. Estrangeiros, certo. Já lá vamos também. Pelo menos acompanhado. O Hugo, pronto, coincidimos em 2 clubes. Se calhar fui mais importante para ele na sua carreira de jogador em Braga do que em Alvalade, porque ele, quando chega a Braga, chega após 2 anos muito difíceis em Valência, com pouca utilização, e Braga foi uma rampa de relançamento para ele em termos de carreira, porque a qualidade estava toda lá e foi bom para ele, não tenho dúvida. Eles pedem-te conselhos. Falaste aqui de alguns nomes também do Hugo, são pessoas com quem mantens o contacto, pedem conselhos, enfim, estando também há pouco tempo nesta atividade, e contando com a tua experiência. Acho que me pesa, por acaso há uns meses falamos, mas são alguém com quem mantenho contacto. Com o Farnerud temos uma conversa agendada para as próximas semanas. Com o Hugo falamos por altura do meu primeiro ano em Guimarães, mas mantemos contacto, obviamente, e trocamos mensagens quando eu saí agora de Guimarães. Carlos, olhando para o futebol nacional, o título do Sporting, e porque referiste aqui alguns jogadores do Sporting que tiveram no Euro, e eu agora vou nessa linha. O título do Sporting ao fim de quase 20 anos, foi, na tua opinião, uma questão estrutural ou apenas conjuntural? O que é que te parece? Eu acho que houve um alinhamento dos astros para que a época do Sporting tivesse o desempenho que o levou a 2 títulos. Houve também um início algo comprometedor da concorrência, nomeadamente Futebol do Porto e Benfica, mas isso, a meu ver, não diminui minimamente aquilo que foi o mérito do Sporting, porque foi capaz de criar uma dinâmica interna que o levou a uma constância de resultados excepcional, onde foi capaz de conseguir resultados, promover jogadores, assente numa linha programática muito bem definida, ou seja, recrutamento no mercado interno, potenciar jovens jogadores, acreditar em jogadores que haveria, a meu ver, algum receio de apostar neles pelos montantes que foram despendidos. A recuperação de jogadores como o Coates, que revelou-se um líder de primeira água
quando provavelmente antes da chegada do Ruben estaria algo desacreditado. Ou seja, tudo isto são fatores que me levam a ter só palavras elogiosas para o Sporting. Se foi mais conjuntural ou estrutural, esta segunda época, a meu ver, é super importante, porque eu lembro-me daquele período do Sporting entre 2000 e 2002, onde foram 2 títulos em 3 anos, e no ano em que não se foi campeão, o título foi perdido para o Boa Vista, mas com o Sporting a lutar pelo título até ao fim, e com a conquista da Supertaça nesse ano, e esses 3 anos não deram a estabilidade que o Sporting precisava. Portanto, continua a haver demasiada inconstância para a grandeza do clube que é. Achas que o Sporting está a precaver-se para uma segunda época necessariamente mais complicada? Acreditas que está a haver aqui o equilíbrio entre investimento, formação, dentro da lógica que o Ruben Amorim também referiu no final do Troféu 5 Felinos? Pronto, tivemos até que contratar mais para a equipa B para colmatar eventuais saídas e porque ter aqui os jogadores melhores dos que já estão significa um maior investimento, são muito mais caros. Essa declaração para mim revela é só mais um atestado à inteligência do Ruben Amorim, porque eu assino em baixo quanto à incapacidade de Portugal comprar, não é o Sporting, Portugal, a economia portuguesa não tem a capacidade de comprar jogadores feitos diferenciados. Nós temos a capacidade de detectar talento ao preço a que podemos pagá-lo, e isso poderá passar por investir em jogadores de 16, 17, 18 anos, desenvolvê-los dentro de casa. Alguns deles perder-se-iam pelo caminho, mas é a única forma que os clubes portugueses têm de chegar a jogadores top, porque é impossível um clube português contratar a 30, a 32, a 35, a 40, quando já estamos, hoje em dia, nas transferências, mesmo dentro do quadro económico que o mundo vive. Recentemente ouvimos falar de possibilidades de 187, 175 e 130. Estou a falar de Grealish, Harry Kane. Ui, sim, é um nível, claro. Ou seja, quando já estamos a esse nível, e quando Portugal não tem, obviamente, quando recrutamos a 24, o caso do Darwin, pensamos que estamos a contratar um jogador que vai fazer 2 gols por jogo. Isso não existe. Essa garantia não existe em lado nenhum, nem nos jogadores de 100, quanto mais nos jogadores de 24. Mas também olhando aqui no mercado nacional, quando vemos aqui uma operação como de um Paulinho ou do Ricardo Jogai, tem de haver aqui também uma aposta, enfim, muito virada para cima, já é bastante considerável, não é? Claro. É muito considerável, sobretudo no mercado interno. Mas isso foram escolhas programáticas do Sporting, que entendeu dar essa prerrogativa ao treinador, que é completamente legítimo, e ele optou por jogadores que já conhecia e jogadores com quem tinha trabalhado e tinha tido sucesso naquela experiência de 6 meses na primeira equipa do Braga. Se é aquilo que eu concordo ou não concordo, os resultados deram razão ao Ruben Amorim. Eu acho que quanto mais se investe no mercado português, mais se reforça a capacidade do Braga de ir crescendo, porque o Braga, com esses 16 mais 5,5, terá seguramente a capacidade de descobrir jogadores que a 1, 2 e 2,5 que lhe permitirão continuar a ser competitivo, como os resultados também o comprovam. Mas isso são escolhas que os clubes têm que fazer, e o Ruben Amorim tem por trás dele o sucesso que alcançou, portanto tem razão. Nesta altura tem razão. Carlos, estamos quase a terminar, pergunto, e porque estamos aqui já na rampa de lançamento para a nova temporada, quem é que parte favorito para vencer o campeonato? O campeão ou todos na mesma linha, como Benfica e Porto? Qual é a tua Há uma frase feita que é: o campeão sai sempre à frente. Por outro lado, além dessa frase feita, eu acho que o Sporting conseguiu um coletivo que até agora sofreu poucas ou nenhumas baixas, portanto tem
tem essa vantagem. Por outro lado, também acredito que quer Porto, quer Benfica terão mais fortes do que no ano passado. Até Porque porque o Jorge mantiveram Jesus, projetos, não é? tal e qual, o Jorge Jesus tem um ano de trabalho já com este plantel, está a integrar alguns jogadores e é alguém que a sua trajetória mostra que tem competência. No caso do Futebol do Porto, é conhecida a competitividade que o Sérgio incute nas suas equipas. Também acredito que daqui até ao fim do mercado 1 ou 2 alterações possam ser implementadas na equipa. Há a recuperação do Marcano, que vai tornar o bloco defensivo, parece-me mais estável, mais forte. Provavelmente encontrarão um lateral esquerdo e o Futebol do Porto será seguramente o candidato ao título. Há um fator que é difícil de ultrapassar, que é o fator peso específico do clube. E o peso dos clubes nota-se em muitos momentos da época, nomeadamente em termos de decisões que são tomadas neste ou naquele momento. Será sempre mais fácil marcar um penalti contra o Sporting Braga no AXA do que no campo dos outros 3 crónicos. Agora, seguramente que será uma equipa competitiva e com qualidade. Última questão, Carlos. O projeto da tua vida já apareceu ou ainda está para aparecer? Eu acredito que ainda esteja para aparecer, porque no dia em que deixarmos de acreditar que há muito para fazer, mais vale pensarmos noutra coisa. Eu estou a aproveitar este período para ver muitos jogos, muitos jogadores, pensar sobretudo naquilo que fiz menos bem na última passagem por Guimarães, porque prefiro concentrar-me naquilo que entendo que correu mal do que naquilo que correu bem. E isso é um processo que me ajuda, seguramente num próximo projeto que venha a integrar. Carlos, sempre um gosto falar contigo, muito obrigado por esta conversa. Acho que ficaríamos aqui para muito mais tempo, porque de facto é sempre bom falar de futebol e algo que nos apaixona. Um grande abraço, tudo a correr bem, Carlos, e que rapidamente possas voltar aqui ao futebol. Está bem? Muito obrigado. Foi então conversa com Carlos Freitas de mais um Linha de Golo da Newman.